Irmãos, eu passei uma palavra rápida mostrando que estão falando de um Messias que está chegando lá em Israel. Então eu decidi mostrar qual será o verdadeiro Messias e como ele se manifestará, né? Aqui em João 20, eu vou ler o texto para você entender. Ao cair da tarde, 20:19, ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. As mãos e o lado. Então, ele apresentou a prova da sua ressurreição e de quem é ele. Mostrou-lhes as mãos e o lado, né? Para mostrar o lado que foi ferido lá na cruz, ele estava lá, né? Quando o soldado meteu a lança, né? E então ele mostrou. Então, é isso que prova, de fato, que ele, Jesus, é o Messias, né? Muito bem. E depois e tal, continua aqui, ele ora pelos discípulos e tal, mas Tomé, veja o 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Isso aqui, irmãos, foi no mesmo dia da ressurreição. É que ele apareceu no mesmo dia, né, da ressurreição. Que ele ressuscitou, foi no domingo, né? Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Então Tomé ficou incrédulo, falou: eu preciso pôr as mãos lá no sinal dos cravos, nas mãos, e do seu lado, né? Eu não vou acreditar. Agora veja o que acontece agora, verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé entre eles, com eles, estando as portas trancadas, continuavam trancadas, né? Apesar da primeira vinda de Jesus, eles continuaram com medo, né? Pôs-se no meio deles, Jesus, e diz: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega também a mão. Ele está falando: chega a minha mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Então, como ele se apresentou para provar que era ele, não é? Ele se apresentou mostrando os sinais dos cravos e o sinal da lança no lado. Agora, vamos ver comigo um texto em Gênesis capítulo 3, sobre esse assunto, né? Gênesis capítulo 3, vamos abrir, né? E examinar esse texto aqui, né? Gênesis 3, verso 15. Porém, Jesus está falando, o Senhor está falando: porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Jesus teve as mãos perfuradas, teve o calcanhar perfurado pelo cravo ou pelo prego que passou, né? Desde o dorso do pé até o calcanhar. E quando ele estava na cruz, o soldado veio, já estava morto, né? Furou o lado dele e saiu sangue e água, né? Então, ele teve 3 lugares: as 2 mãos, os 2 pés, né? E o lado. As mãos, os pés e o lado. Muito bem.
Então é assim que se pode provar, que ele pode provar, que alguém pode provar que é ele ou que não é ele. Agora, volta para o texto que eu passei anteriormente, que está aqui em Zacarias, capítulo 13, verso 6. Se alguém lhe disser, isso é na volta dele, quando ele vem no final do milênio, ainda estão incrédulos, né? Os judeus. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Então, a prova que é Jesus é só os sinais das feridas. É só as cicatrizes. São as únicas cicatrizes que vão permanecer por toda a eternidade. São essas. Para que você saiba que foi por causa dessas cicatrizes que você está lá no céu, não é? As suas cicatrizes do pecado vão desaparecer, mas ficarão as cicatrizes do Senhor Jesus. E somente assim alguém pode provar que Jesus, que é Jesus. Esse Messias que está chegando agora em Israel, segundo anunciaram, ele terá que mostrar. Se ele não mostrar, é falso, tá? Fiquem com Deus.